O Rio de Janeiro é um dos 9 estados do país com a maior taxa de mortalidade por infarte. Especialistas afirmam que o problema é causado pela falta de profissionais e equipamentos na rede pública. Jonathan teve um infarto. Precisava de um cateterismo com urgência, um exame capaz de desobstruir as artérias. Eu fiquei aguardando 1 ano para fazer o cateterismo. Eles alegavam que o material estava quebrado, não tinha equipamento suficiente para fazer o cateterismo. A Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores do Rio investigou a denúncia de Jonathan e descobriu deficiências nas emergências dos hospitais das 3 esferas de governo. A carência de profissionais treinados em dar um bom atendimento aos pacientes infartados. E não se consegue fazer nenhum cateterismo coronariano de emergência em nenhum hospital público da cidade. Com uma microcâmera estivemos no Instituto Aloísio de Castro, no Maitá, na Zona Sul. O hospital estadual é referência para doenças cardíacas e a emergência funciona 24 horas. Aqui, segundo a Comissão de Saúde, existem 2 aparelhos de cateterismo, mas um deles está quebrado há pelo menos 1 ano. A obra na UTI coronariana está inacabada, por isso o setor estaria fechado há 6 anos. Na vistoria, os vereadores viram também que a unidade de tratamento semi-intensivo tem leitos, mas nunca funcionou por falta de profissionais e de aparelhos. No Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, este homem tinha acabado de sofrer um infarto, segundo os médicos, e recebia os primeiros socorros. Agora teria subido para 12 o número de equipamentos de eletrocardiograma quebrados. Este desfibrilador, aparelho que dá choques elétricos no coração, estaria sem funcionar há 2 dias. No Hospital Geral de Bom Sucesso, administrado pelo Ministério da Saúde, um cartaz avisa aos pacientes: cateterismo só com dia e hora marcados. Na emergência, o espaço é apertado. Médicos e enfermeiros não quiseram dar entrevistas, mas disseram ter dificuldades para prestar atendimento. Esta sala é exclusiva para pacientes com suspeita de infarto. Aqui há um único desfibrilador, quebrado há 1 semana, de acordo com a Comissão de Saúde. O Cadastro Nacional de Informações do SUS mostra que de janeiro de 1984 a março deste ano, o Rio de Janeiro ficou entre os 9 estados do país com a maior taxa de mortalidade por infarto. O superintendente de saúde do estado disse que somente em 2008, todos os hospitais de emergência da rede serão abastecidos com medicamentos capazes de reduzir o número de infartos e que o Hospital Aloísio de Castro passa por obras de modernização. A unidade coronariana e o centro cirúrgico, até o final do mês de setembro, elas estarão concluídas. O diretor do Hospital Geral de Bom Sucesso reconhece algumas deficiências no setor de emergência. O cateterismo, atualmente, só não consegue funcionar na parte da madrugada em função da restrição de recursos humanos, mas nós estamos na perspectiva de ampliação desse atendimento para as 24 horas. A filha guarda com carinho a foto da mãe. Dona Zenaide tinha 69 anos. A minha mãe morreu porque não conseguiu fazer o exame de cateterismo. Muito triste, porque ela tinha muita vontade de viver e, infelizmente, é o que está acontecendo na saúde no Brasil, no Rio de Janeiro. O secretário municipal de saúde, Jacó Kligerman, não quis dar entrevista. A assessoria enviou uma nota esclarecendo que os pacientes são bem tratados, mas não explicou a falta de aparelhos de cateterismo. Em relação ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, a secretaria disse que a manutenção dos aparelhos de eletrocardiograma e dos desfibriladores é feita regularmente e, quando apresentam defeitos, são consertados imediatamente. Já a direção do Hospital Geral de Bom Sucesso informou que dispõe de equipamentos apropriados para o caso de infarte e que o cateterismo é feito pela manhã. Ainda segundo o hospital, o desfibrilador já foi consertado e o cartaz de marcação de cateterismo se refere ao ambulatório e não à emergência. Eu converso agora aqui no estúdio com o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Dr. Antônio Brasileiro. Bom dia. Como nós vimos na reportagem, um atendimento para quem sofre um infarto na rede pública é precário. O que fazer numa situação como essa? Bom, Marisa, primeiro quero fazer 2 pequenas correções importantes. Eu não sou presidente da sociedade, sou diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia e eu gostaria de chamar a atenção, a abertura da matéria fala que o Rio de Janeiro é um dos 9 estados, está entre os 9 estados com maior mortalidade. Não, isso não é verdade.
é o estado com a maior mortalidade. É o maior de todos. É o número 1, é o campeão nacional de mortes por doenças cardiovasculares, entre elas o infarto, desde 1980, consecutivamente, que é desde essa época que as estatísticas começaram a ser realizadas. Então não está entre os 9, é o campeão. Ou seja, é um campeão que a gente lamenta muito que seja, né? Muito. Como que fica a situação das pessoas que dependem desse atendimento na rede pública, doutor Antônio? Infelizmente, as notícias não são boas para a nossa população. É muito precária a assistência emergencial, na área de cardiologia, pelo menos, na nossa rede pública. Aquilo que foi colocado na matéria é verdade. Por enquanto, nós não temos nenhum hospital público preparado para se fazer uma angioplastia, por exemplo, que é o melhor tratamento por infarto, é na rede pública do Rio de Janeiro, enquanto, paradoxalmente, o Rio de Janeiro é a cidade brasileira que tem o maior número de hospitais públicos capazes de fazer isso. Entretanto, por falta de vontade política, isso não é realizado. Até mesmo a trombólise, que é o tratamento mais feito no mundo para o tratamento do infarto, há 20 anos é feito assim, poucas emergências do Rio de Janeiro fazem esse tipo de tratamento. Resta às pessoas, aos pacientes, o quê? Fazer trabalho de prevenção, isso seria o mais recomendável, o mais seguro? Certamente, sempre, de qualquer maneira, a prevenção é a melhor opção para as pessoas. Impedir que o problema aconteça é sempre a melhor maneira de se tratar esse problema. Quais são as recomendações, doutor? As recomendações é que todas as pessoas com os chamados fatores de risco para que venham a ter uma doença coronariana, cuidem disso. E quais são esses fatores de risco? A hipertensão precisa ser muito bem tratada, o colesterol aumentado, a chamada dislipidemia, também poucas pessoas se preocupam adequadamente com isso, a falta de exercícios físicos, o tabagismo, que ao invés de diminuir, aumenta cada vez mais na nossa sociedade, e uma série de outros fatores que devem ser prevenidos. Ok, muito obrigada, doutor Antônio Brasileiro, diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Obrigada pela sua presença aqui no estúdio do Bom Dia.